Hoje nós vamos ver o questionamento 37 do Livro dos Espíritos, falando agora, iniciando o capítulo 3 da criação. E nós vamos abordar sobre a formação dos mundos. Na pergunta 37, Allan Kardec questiona: o universo foi criado ou existe de toda a eternidade como Deus? Resposta dos Espíritos: é fora de dúvida que ele não pode ter se feito a si mesmo. Se existisse como Deus de toda a eternidade, não seria obra de Deus. E em seu comentário, Allan Kardec nos diz: diz-nos a razão não ser possível que o universo se tenha feito a si mesmo, e que não podendo também ser obra do acaso, há de ser obra de Deus, nos mostrando então que o universo não pode existir de toda a eternidade como Deus, porque na realidade é obra de Deus. O Espírito Miramês, falando sobre Deus e o universo, nos orienta. O termo Deus é a partida para todos os assuntos, é a gênese de todo existir, e o universo é o seu trabalho, é o seu corpo ciclópico que fala para todos nós mais de perto da grandeza do Criador. Deus é uma causa invisível, mas real. Constatamos sua existência pela sua ação e sua criação visível, com o que apalpamos e enxergamos. Crer em Deus é função da inteligência. A própria ciência já não pode andar mais sem a convicção da existência de uma força superior que conduz e sustenta a todos, na maior expressão que se pode ser. O que a história universal nos oferece está fora dos limites da percepção comum dos homens. Os segredos, a ciência, a filosofia e a religião que se constatam no saber são sobremaneira avançados no sistema que a sabedoria nos expõe para que possamos entender ou começar a entender os primeiros passos da grandeza universal. É tão amplo o campo de conhecimento na Terra, que está para nascer nela um homem que conheça todas as coisas em um só conjunto de sistema doutrinário. As divisões existentes em tudo o que se sabe são para facilitar a compreensão de tudo que se quer aprender. E neste sentido, a medicina, o direito, a mecânica, a religião e a própria cultura se dividem em variadas especialidades. Tudo se divide para ser melhor compreendido e disseminado, e para entendermos melhor. Se enchêssemos um saco de letras do alfabeto, nunca entenderíamos o seu grande objetivo. Ao passo que, se as ordenarmos com inteligências, divididas na harmonia que a mente determina, compreenderemos a sua incomparável missão de instruir as criaturas. Deus dividiu o seu saber pelas leis que determinou e fez nascer o universo. Homem algum é capaz de alcançar e mesmo sentir o que é a grandeza da vida universal. Mesmo da terra em que estagia, a mente humana não tem condições para sentir a sua extensão. Visualizando as águas, os mares, as matas, as árvores, o ar, a luz, as trevas, o fogo, os minerais, os animais e eles próprios, cada um com o seu dever específico, de acordo com a sua missão e os seus limites. Para tanto, os mesmos homens criaram as leis e, na intuição, fizeram uma cópia das leis naturais, não tão perfeitas quanto elas, por não suportarem sua harmonia, mas nessa cópia é que poderão viver mais ou menos em paz na terra que habitam por misericórdia de Deus. O universo não é Deus, no modo que muitos pensam ser. Ele está ligado ao Criador por fios que desconhecemos por enquanto. Porém, é obra das suas mãos, na ternura do seu magnânimo coração. Deus fez tudo em perfeita harmonia, por ter em evidência o atributo do amor. É bom que comparemos as coisas da terra no sentido de compreendermos a separação do Criador com as coisas criadas,
Separação no sentido de entendermos que uma não pode ser a mesma coisa que a outra. Se no planeta em que vivemos não existissem homens inteligentes, estaria tudo dentro do padrão primitivo. Mas, como existem há milênios os seres capacitados de razão, encontramos grandes obras que revelam os criadores, porque, por si só, elas não se fazem. Essa é a equação que devemos dominar para reconhecer a existência de um Criador fora da criação, com a sua personalidade diferente, com a sua existência própria, a fazer leis, a construir mundos e sóis, estrelas, galáxias e universos sem conta, que fogem à capacidade humana e mesmo às espirituais. A mente do homem é insignificante em comparação com a mente divina, mas pode tornar-se gigante se ela for obediente aos preceitos organizados pela fonte criadora. E ainda mais, se o universo existisse de toda a eternidade como Deus, não poderia ser sua obra. E se ele está submetido às leis, ele não tem vontade própria, qual Deus. É uma mecânica dirigida por uma sabedoria. E esta é esse Deus de que falamos e que todos sentem na profundeza da consciência. Muito oportuna, sempre interessante as considerações do espírito miramês. Eu destaco aqui o fato dele falar que tudo precisa vir de forma, digamos assim, paulatina e de uma forma, digamos assim, propícia e oportuna para a nossa capacidade de entendimento. O exemplo que ele deu do alfabeto, se realmente jogássemos todas as letras do alfabeto num saco, teríamos muito mais dificuldade para entender o objetivo das letras, que é justamente a instrução de todos nós. E assim ele faz com as verdades do universo. Ele permite que haja essa subdivisão nas várias religiões, nas várias culturas, nas artes, nas doutrinas, para que cada uma possa trazer uma compreensão, um entendimento e todas juntas trazerem e permitirem o conhecimento do todo. Que maravilhosa essa colocação e nos ajuda muito a compreender por que as coisas são como elas são. Então, que nós continuemos estudando, fazendo a nossa parte e, acima de tudo, procurando vivenciar essas orientações, esse aprendizado em nossa vida, no nosso dia a dia, para com todos aqueles que nos rodeiam.